Certinho? Pessoal, boa noite. Bom dia ou boa tarde, né? Dependendo, claro, do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Então, a aulinha de hoje é a aula de termoquímica, fechou? Vou buscar explicar bem tranquilamente para vocês. Termoquímica é um assunto bacana, é cobrado no Enem. E termoquímica nada mais nada menos é a questão da interpretação. Porque, cara, termoquímica, assim como a maioria das partes da química, né, da fisicoquímica, como termoquímica, eletroquímica, propriedades ligativas, gases, estequiometria. Cara, é trucação de prática. Praticando, você obtém o sucesso, ok? Um jogador de futebol, se ele não praticar, ele não joga bem. Um lutador, se ele não praticar, ele não luta bem. Então, a mesma coisa o Enem. Vocês têm que praticar as questões, fazer as questões, que aí vocês vão sair bem no Enem, tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Termoquímica hoje. Vamos começar. Lembrando que na aula passada eu terminei gases com vocês, né? Eu dei 2 aulas de gases. Hoje eu vou dar uma aula de termoquímica. Na semana que vem, a outra de termoquímica, onde eu vou buscar mais a questão do cálculo em si. A aula de hoje seria uma introdução à termoquímica, tranquilo? Então vamos lá. Primeiramente, o que é a termoquímica, né? Termo, algumas pessoas assemelham com temperatura, com calor, né? E química, porque o que é química está associada a isto, né? Então vamos lá. A termoquímica ela estuda os fenômenos químicos ou físicos que envolvem a absorção ou liberação de calor. Rodrigo, o que seriam esses fenômenos físicos ou químicos? Pensa comigo. Fenômeno químico é quando você muda a composição, beleza, do seu composto. Rodrigo, como assim? Pensa comigo. Fenômeno físico. Você está dirigindo seu carro, sua moto, sua bicicleta. Aí você pega e pá, bate. Você deformou, amassou, deixou de ser o seu meio de locomoção? Deixou de ser um carro? Deixou de ser uma bicicleta? Deixou de ser uma moto? Não, não deixou. Beleza? Fenômenos físicos, você não alterou o que é aquilo. Um fenômeno químico a gente pode tratar como uma questão de uma queima. Exemplo, aí você bateu o carro, a moto, a bicicleta, espero que isso não aconteça, e queime. Ocorreu um processo de combustão. Aí o que vai acontecer? Vai deixar de ser? Vai. Vai deixar. Exemplo, você pega uma árvore, você corta ela. Ela separou, você cortou, fenômeno físico, não deixou de ser árvore. Você queimou a árvore, aí transformou em carvão vegetal, CO2 e água, deixou de ser árvore. Então, um fenômeno químico é aquilo quando eu mudo o componente. Mudo. Exemplo, se eu tenho água, ela passou de água do estado sólido para o estado líquido. Mudou? Mudou? Mudou o estado. Mas deixou de ser água? Não. Então é fenômeno físico. Rodrigo, como é que seria um químico, então, na relação da água? Quando ela entrasse em contato com algum sal, alguma coisa, ou ocorresse um processo de solvatação. Mas isso já tem a ver com soluções, vamos entrar depois em soluções. Então, um processo aí ele fala sobre a relação de envolver, né, absorção ou liberação de energia. Nunca pode ocorrer os dois diretamente em uma reação. Ah, Rodrigo, mas uma reação química ela pode absorver e depois liberar muito? Não é o fato ainda. Estamos falando dos fenômenos. Ou eu tenho um processo endotérmico ou eu tenho um processo exotérmico. Fechou? O que seria o endo e o exo? Endo. Endo significa para dentro. Exo, para fora. Tranquilo? Um processo endotérmico é aquele processo que absorve energia. E um processo exotérmico é aquele processo que exala, libera. Vimos isso lá nas transformações dos estados físicos da matéria. Então, endo absorve energia, exo libera energia. Tranquilo? Fechou? Opa, tá fora aqui. E a entalpia é o ponto principal da termoquímica. A entalpia, variação de entalpia, é o ponto principal da termoquímica, fechou? Entalpia é o conteúdo de energia de uma substância a pressão constante e é representado pela letra H. Fechou? A entalpia vai ser H, a variação de entalpia é ΔH. Lembrando que o delta ele vem simbolizando a relação de variação, né? Vocês veem na física a questão de variação de espaço, ΔS, variação de tempo, ΔT e assim diante, beleza? Quando falamos apenas de entalpia, é o nosso H,
de entalpia. Aí, quando falarmos de variação de entalpia, vamos entrar no que é a relação de um ΔH. Relação de entalpia. Não existe nenhuma maneira de medir o conteúdo de entalpia de uma substância. Rodrigo, como assim, cara? Como que não existe nenhuma maneira de medir, sendo que várias questões eu vejo, tem lá a entalpia lá, um valor. Elas foram tabeladas por conta de uma reação que ocorreu com substâncias simples. Vamos ver como é que isso ocorre. E também o ponto principal que substâncias simples, né, estáveis, são consideradas com entalpia zero. Vamos chegar nisso. E é possível medir o calor liberado ou absorvido em uma reação em um calorímetro a pressão constante que é definido por ΔH. O que acontece? Ah, tá. Como assim, Rodrigo? Pensa comigo. Vários valores de entalpia, de variação de entalpia são tabelados, fixos, estão lá prontinhos. Você só precisa aplicar uma formulazinha que a gente vai ver. E como isso foi gerado? Primeiro, eles colocaram em uma câmara isolada, onde foi adicionado o calor, né, a pressão constante, e foi medida a temperatura. Caso foi medido o calor, né, a quantidade de energia ali, que ocasionou uma transformação. Fechou? O que ocasionou a transformação? Então, através disso, foi relacionado à medição do calor e podemos relacionar com a variação de entalpia. Tranquilo? Isso é só a parte teórica ainda. Variação de energia interna. Rodrigo, isso aqui eu preciso decorar. A variação da energia interna você não precisa fixar tanto. É só uma relação para você compreender o seguinte. O calor liberado ou absorvido em uma reação ou processo físico a volume constante é denominado variação de energia interna e é representado por ΔE. Lembra lá do PV igual a nRT? Então, ΔH igual a ΔE mais ΔN vezes R vezes T. É uma relação onde eu trato uma constante. Mas no ensino médio vocês não usam cálculos de variação de entalpia. A única relação que vocês precisam ter é que a variação de... Vocês não usam o cálculo referente à variação da energia interna, desculpe. Então, a única relação que vocês precisam ter é que a variação da energia interna é igual à variação de entalpia. Apenas isso. Porque vai que uma questão ele queira saber a variação da energia interna. Você já é maceteado. Lembra que a variação da energia interna é igual à variação de entalpia. Fechou? Igual. Variação de entalpia. Esse aqui é o ponto fixo da questão, do assunto. Variação de entalpia. Se é uma variação, concorda comigo que é uma relação de uma entalpia final com uma relação inicial. Em física, vocês veem lá, o ΔS, que é a variação de espaço, né? É o espaço final menos o espaço inicial. Variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. A variação de entalpia vai ser a mesma relação. Vai ser o meu, deixa eu colocar aqui para o point fix. Vai ser o meu, a variação de entalpia é igual à entalpia final menos a entalpia inicial. Mas aí que tá. Já vimos o seguinte, que reagentes formam produtos. Eu posso falar que o produto é o meu final e o reagente é o meu inicial? Posso. Então, você pode tratar como a entalpia, a variação de entalpia, é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Tranquilo? Fechou? Tranquilo. Lembra que a gente ficou vendo muito essa relação de absorção ou liberação de calor, né? Absorção ou liberação de energia, lá na parte das transformações dos estados físicos da matéria? Aí você lembra o seguinte, pensa comigo. Se eu absorvo energia, justamente a minha energia interna vai aumentar. Fechou? Se eu absorvo energia para ocorrer algum processo ali. Se eu absorvo energia, sou um processo endotérmico, se eu libero o exotérmico. Aí você vai lembrar o seguinte. Se o produto tem mais energia, que o reagente, e é o reagente que se transforma em produto, o produto tem mais energia que o reagente. E é o reagente que se transforma em produto. Então, o reagente absorveu ou liberou energia? Ele absorveu.
Se o produto tem mais energia que o reagente, quer dizer que ele absorveu a energia. E se o produto tem um número maior que o do reagente, o que acontece? Eu sei que esse delta, no caso ΔH, vai ser maior que zero. ΔH maior que zero, processo endotérmico. Por quê? Porque o reagente ele absorveu mais energia que o produto. Se o reagente, o reagente absorveu energia para se formar produto. Consequentemente, o produto tem mais energia que o reagente. Então, pela formulazinha, você pode determinar que quando o produto tem mais energia que o reagente, processo endotérmico. Fechou? Processo endotérmico. Tranquilo? Rodrigo, serve para o outro modo também? Serve. Pensa comigo. Eu sou um reagente. Eu quero me tornar produto. Se eu libero energia, o meu produto vai ter menos energia que o meu reagente. Beleza. O meu produto, vou colocar aqui em cima. O meu produto vai ter menos energia que o meu reagente. Se a fórmula é P menos R, né, que é o HP menos HR, se eu tiver o HR maior, o ΔH vai ser como? Menor que zero. ΔH menor que zero, processo exotérmico. Então você vê que você pode relacionar tudo. Rodrigo, por que exotérmico? Porque, primeiro, se o reagente tem mais energia que o produto, ele tem que liberar para se tornar produto. E se ele liberou para se tornar produto, seu ΔH vai ser menor que zero. Tranquilo? Vamos ver isso nos gráficos também. Fechou? Isso aqui foi mais para relacionar. Então, continuando. Variação de entropia e sua proporcionalidade. Cara, a gente bateu muito nessa tecla de proporcionalidade e estequiometria. Lembra das leis ponderais. Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O estudo da química, nada mais, nada menos, é você ver com outros olhos, né? Ver com um olhar clínico e químico as transformações da matéria e o que envolve. Beleza? Então, exemplo. Vou colocar pelo pontifex. Exemplo. A variação de entalpia é proporcional à quantidade das substâncias envolvidas. Fato. Por quê? Aqui eu tenho um C2H5OH, que é o etanol. O etanol ele entrou no processo de combustão. Está aqui meu comburente O2. Formei 2 CO2 e 3 águas. 2 mols de CO2 e 3 mols de água. Fechou. O ΔH é menos. ΔH é menos. Ou seja, ΔH é menor que zero. Se ΔH é menor que zero, processo exotérmico. Interessante que isso aqui é exotérmico. Aí vem um ponto principal. Toda reação de combustão é exotérmica. Rodrigo, como eu posso ter certeza? Pega um papel e taca fogo. Tu vai sentir quente? Vai. Então pronto. Já vou entrar nessa questão. Então, ΔH menor que zero, processo exotérmico. Eu vejo que com a queima de 1 mol do etanol, eu liberei uma energia de 1.368 kJ. Liberei. Rodrigo, mas está negativo. Eu falo liberar, já especifica que está negativo. Fechou? Lembrando, ΔH negativo libera energia, ΔH positivo absorve energia. Tranquilo? Rodrigo, e onde está a proporcionalidade? Aqui, ó. Se isto é para 1 mol, fechou? Eu posso tratar como kJ por mol. 10 mols de etanol. Então vai ser 10 vezes isso aqui. Olha só. Menos, porque continua sendo ESO, 13.680. Justamente por conta da quantidade de mols agora. Quanto maior a quantidade de mols, no caso dessa combustão, mais energia vai ser liberada. E, consequentemente, vai ser proporcional ao valor fixo, que é sempre a relação por mol. Tranquilo? É a proporcionalidade aí. Fechou? Então, continuando. Falamos disso, mas só para entrarmos mais ainda, processo endotérmico aqui. Denomina-se processo endotérmico qualquer processo no qual o calor tem que ser fornecido para o sistema a partir da vizinhança. Não é o ponto em questão, vocês veem isso mais em física, mas pensa comigo. Vou mostrar como é que isso está no seu dia a dia. Você pega um prato de plástico e um prato, uma
uma bandeja de plástico, uma bandeja de metal, fechou? Qualquer metal. Você coloca os dois sobre uma mesa onde uma central de ar está batendo diretamente ali. Beleza. Olha como é que é a diferença de calor e temperatura. A temperatura dos dois é a mesma? Sim, a temperatura dos dois é a mesma. Ponto. Mas, Rodrigo, quando eu pego de plástico, eu não sinto tão gelado. Quando eu pego de metal, aí eu sinto gelado pra caramba. Beleza? Mas aí já está ligado com o calor. Porque o calor, ele em específico, é a quantidade de energia que está sendo transferida. Da mais quente para mais fria. Vocês veem isso em física, né? Aí, ponto principal. Rodrigo, da mais quente para mais fria. Onde é mais quente? Como você pegou? Sua mão. Quando você pega no metal que está a baixa temperatura, você vai sentir ele gelado. Por quê? Porque ele vai absorver energia da sua mão. Por isso que você sente mais gelado. Se ele absorve, processo endotérmico. Ele absorveu porque ele tem uma alta condutibilidade térmica, né? Neste caso. Mas isso aí já é uma questão lá da física. Mas eu quero te mostrar como é que está no seu dia a dia. A relação que você possui. Tranquilo? Só ver aqui uma coisinha. Que ali tá maior. É só subir aqui. Fechou. Então, vamos lá, continuando. Então você vê que isso está ligado no seu dia a dia. O gelo. O gelo é gelado. Mas por quê? Porque a temperatura dele é baixa ou porque a partir do momento que você toca nele, você sente ele gelado? Porque a partir do momento que você toca nele, você sente ele gelado. Rodrigo, e por que eu sinto ele gelado? É um processo endotérmico também? Sim. Que quando você pega nele, o calor, no caso a energia, desculpa, a energia que está na sua mão, ela acaba sendo absorvida para o gelo. Ela acaba sendo absorvida para o gelo, porque o gelo, naquele ponto, está passando por um processo de transformação do estado sólido para o estado líquido. Processo denominado fusão, vemos isso também. Tranquilo? Então, desse ponto principal. Voltando para o slide. Como eu posso representar isso em reações? Vai ter assim, A mais B, que são os dois reagentes, né, tá antes da seta, e eu tenho aqui minha relação de energia. A energia está onde? No reagente. Se a energia está no reagente, ela está sendo absorvida para esses reagentes se tornarem produtos. Pode estar sim. Pode estar de um jeito, cara, tem umas provas da FUVEST que ela traz assim. Ela traz a energia no produto, mas com sinal negativo. Pode trazer, tá? Outra maneira é só trazer a relação da reação de reagente-produto e representar que o ΔH é maior que zero. ΔH é maior que zero, processo endotérmico. Fechou? Ela pode relacionar, olha só, aqui neste caso também, ó, energia, energia no reagente. Fechou? Tranquilo. Rodrigo, se está assim o endotérmico vai ser o oposto? Certo. Mas até lá vamos pensar o seguinte. Quando eu tenho a vizinhança para o meu sistema, quando a energia sai da vizinhança e entra no seu sistema, que seria a sua reação química, processo exotérmico, ou processo endotérmico. É o que estávamos relacionando agora com a questão de absorção, com a questão de passar energia corporal para um objeto que está passando por uma transformação ou tem uma condutibilidade térmica, fechou? Aqui alguns casos. Aqui eu tenho o gás hidrogênio mais o gás iodo, mais 12,4 quilocalorias, se transforma no 2HI, né, que é o ácido iodídrico, fechou? Aqui, ó, o que eu falei pra vocês também. Cara, esse modo aqui pode cair, eu acho que não no Enem, mas vocês já vão aprender, no caso, já ficam espertos para isto. Ou eu também posso representar da seguinte maneira. Gás hidrogênio mais gás iodo, formando 2HI. Mas esse menos, você pode ver que esse menos não está lá, ΔH igual a menos 12,4. Não, não está isso. O que ele está... Só diminuir mais a câmera.
O que está sendo representado? Menos 12,4. Esse 12,4 está no produto. Rodrigo, se a energia está no reagente, é endotérmico, certo? Então, a energia no produto é exotérmico? Ponto principal. Se estiver com um sinal negativo, em vez de ser com um sinal positivo, é o oposto. É como se ela estivesse no reagente. Rodrigo, entendi porra nenhuma, pensa comigo. Desculpa o palavrão. Energia no reagente, de maneira positiva, ela está sendo acrescentada. Energia no produto, de maneira positiva, também está sendo acrescentada. Mas, agora, quando está de sinal negativo a energia, quer dizer que ela está sendo o quê? Retirada. Se eu retiro o produto, quer dizer que era do reagente. Ok? Você pode pensar assim. Ou está lá o menos do produto, coloca positivo no reagente. Faz aquele como se fosse a relação de matemática, né? Você vai inverter e alterar o sinal. Ou ele pode trazer, que é o mais comum, apenas a reação. E agora perceba que ele deu ΔH igual a 12,4. Diferente daqui de cima, que ele não deu ΔH. Fechou? Ele não deu ΔH. Ele só colocou menos 12,4. Então, esse aqui ó, é pegadinha. Tá? Isso aqui é pegadinha e tem que ter cuidado. Fechou? Continuando, gráfico. Interpretação de gráfico. Eu tenho um reagente. Produto tem uma energia acima do reagente. Então, para eu passar de reagente para produto, sendo que o produto tem uma energia acima, eu tenho que absorver. Se eu absorvo, é endotérmico. Se é endotérmico, ΔH maior que zero. Por quê? Porque o produto tem mais energia que o reagente. Pronto. Viu como é que é tudo ligado? É tudo ligado. Tranquilo? Exotérmico. Se você parou para pensar direitinho no endotérmico, você consegue assemelhar diretamente ao isotérmico. Só um segundinho. Rapidinho, o negócio de trabalho. É que eu trabalho praticamente manhã, tarde e noite. Aí quando dá tempinho, assim, eu gravo rapidinho a aula. Então vamos lá. Processo exotérmico. Denomina-se processo exotérmico, tá? Qualquer processo que libera calor. Fechou. Lembra, por favor. Exo libera, endo absorve, entra, né? Transfere energia térmica do sistema para a vizinhança. Lembra que no anterior a gente viu o quê? Da vizinhança para o sistema. Da vizinhança para o sistema. O sistema é seu objeto de estudo. Fechou? Então agora é o quê? Do sistema para a vizinhança. Do sistema para a vizinhança. Como pode ser representada? AB, que são os reagentes, formando C mais D mais energia. Mais energia quer dizer que ele está liberando energia. Liberando energia, processo exotérmico. Ou ele pode trazer como A mais B, formando C mais D, ΔH menor que zero. ΔH menor que zero quer dizer que esse ΔH vai ser o quê? Negativo. ΔH negativo, processo exotérmico. Tranquilo? Ou aqui, ó, é quando eu tenho meu sistema, que são, no caso, a minha reação química, e ela passa a energia para a vizinhança, ou seja, ela libera o que ela libera. Representações por meio de equações. Gás hidrogênio e gás oxigênio formando água. Beleza. Tá vendo esse mais 68,3? Tá liberando. Esse mais não é o ΔH. É a quantidade de energia que eu tenho no produto. Fechou? Ou, aí aqui atenção, né? Atenção, 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 atenção. Pode cair neném sobre isso. Gás hidrogênio mais gás oxigênio menos 68,3, formando a água. Esse menos indica o quê? Que eu estou liberando. Porque esse menos seria a mesma coisa que eu ter no produto o meu mais 68,3. Rodrigo, as questões podem trazer assim só para complicar, né? Pode. Só para complicar. Ou a maneira mais comum é trazer a reação química, né? Gás hidrogênio mais gás oxigênio formando água.
E ΔH menos. ΔH menos quer dizer que meu ΔH é menor que zero. ΔH menor que zero, processo exotérmico. Fechou? Interpretação gráfica. Quando eu tenho o reagente com uma alta energia, mas para se tornar produto ele tem que liberar. Para ele liberar, acaba ocorrendo um processo exotérmico. Então, o reagente libera energia, se torna produto, processo exotérmico. Consequentemente, porque o produto tem menor energia que o reagente. Então, o ΔH vai ser menor que zero. Tranquilo? Sabendo desses pontos principais que tivemos ao longo destes 25 minutos de aula, você já mata a maioria das questões. Já mata a maioria das questões de termoquímica, cara. Fechou? Aí vamos entrar em alguns pontos mais importantes da termoquímica. Fechou? Mas só com isso aqui você já mata a maioria das questões. Vamos lá. Primeiro, entalpia padrão de substâncias simples. Lembra que falamos anteriormente sobre a questão de que são relações tabeladas, né? As variações, as entalpias, né? Então, como não é possível medir a entalpia de uma substância, e sim a variação de entalpia. Rodrigo, se não é possível medir a entalpia, como é que é possível medir a variação? Porque eles pegaram substâncias simples, o mais utilizado é o O2, tá bom? E fizeram a relação. Deu isso de variação? Então essa aqui vai ser a entalpia do cara. Porque ele tratou entalpias de substâncias simples estáveis como zero. Vou já demonstrar um exemplo. Não, eu posso demonstrar logo agora. Não, pera aí, rapidinho. A substância simples no estado padrão, em sua forma alotrópica mais estável, tem entalpia igual a zero. Lembrando, substância simples é quando eu possuo o quê? Um composto formado a partir de um elemento químico. Tranquilo? E o que quer dizer forma alotrópica? É eu ter maneiras diferentes de representar este composto. Exemplo, gás oxigênio e gás ozônio. O ozônio é instável, o oxigênio é estável. Fechou? Alotropia. Vocês devem ter visto isso lá na frente A. Olha só. Olha o seguinte. Aqui eu tenho gás hidrogênio, gás oxigênio formando água. Fechou? Eu sei que é um processo exotérmico. ΔH igual a menos 68,3. Mas ele vai pensar comigo. Gás hidrogênio é uma substância simples, estável, certo? Oxigênio também, certo? Então a variação de entalpia é o H da água. Por isso que é determinado. E fizeram isso com vários. Então fizeram vários experimentos. Tranquilo? Comentei com vocês sobre combustão, onde uma combustão consiste na reação de uma substância com oxigênio. O oxigênio acaba sendo seu comburente, né? Sem o oxigênio não vai ocorrer a sua combustão. E a substância que se queima ou entra em combustão é denominada combustível e o oxigênio comburente. Fechou? Todas as substâncias orgânicas formadas por carbono, hidrogênio ou carbono, hidrogênio e oxigênio formam dióxido de carbono e água através da reação de combustão com excesso de oxigênio. Beleza. Perceba que aqui ele falou excesso de oxigênio. Eu lembro que eu comentei com vocês o seguinte. Combustão completa. Eu formo o quê? CO2 e água de um composto orgânico contendo oxigênio, tá? CO2 e água. Combustão incompleta, eu posso formar ou o monóxido de carbono ou apenas o meu carbono-carvão. Fechou? Beleza. E as combustões são sempre exotérmicas. Sempre. Fechou? Sempre exotérmica. Só lembrar em pegar fogo. Queima. Libera energia? Libera. Fechou. Entalpia de combustão. Pensa comigo. Só diminuir ali a câmera para vocês verem o negocinho. Pensa comigo. Lembra quando a gente viu a relação da combustão, não a combustão, mas a relação da entalpia ligada à proporcionalidade? É tudo aqui. Por quê? Primeiro, denomina-se calor ou entalpia de combustão o calor liberado na queima de 1 mol. Lembra quando falamos do etanol? Especificamos 1 mol. E vimos como seria com 10 mols. Vimos uma proporcionalidade, certo? Quando eu falo entalpia de combustão, é sempre a entalpia que ocorreu a partir da queima de 1 mol daquele composto. Fechou? Neste caso aqui, ó,
Eu trouxe o do álcool etílico também, né? Que é o etanol. Aqui eu vejo o quê? É 1 mol? É 1 mol. Então, se é 1 mol, ocorre o processo de combustão, a variação de entalpia eu posso chamar de quê? A variação, eu posso chamar assim, ó. Algumas questões serão assim, mais conhecida, colocar em preto. Eles chamam de a entalpia de combustão do etanol, de combustão do C2H5OH, é igual a menos 1.368 kJ. E tem umas questões, até mesmo do ITA, que ela simplesmente não coloca esse menos. Rodrigo, mas é errado não colocar esse menos? Não. Porque lembra que toda reação de combustão é sempre isotérmica. Então, eu falar que é uma... Ficou bem pequenininho. Deixa eu colocar aqui, ó. Só colocar maiorzinho. A entalpia de combustão do etanol é igual a menos 1.368 kJ. Como ele falou que é uma entalpia de combustão, muitas questões simplesmente não colocam esse menos. É errado? Não é errado. Porque se ele especificou para mim que é combustão, aqui, ó, já sei que é exotérmico. Então, cuidado com isso também. Fechou? E a entalpia de combustão do hidrogênio é... Ah, eu coloquei lá na outra coisa que ia ser a zero, mas o hidrogênio tem uma questão importante, daqui a pouco eu falo. Mas a entalpia de combustão do hidrogênio é menos 286 kJ, fechou? Neste caso aqui, só o oxigênio, que seria H igual a zero. O hidrogênio não vai entrar, não, porque ele tem um modo específico. Então, aqui eu também posso tratar o quê? Ah, minha câmera está entendendo. Eu também posso tratar o quê? A entalpia de combustão do gás hidrogênio igual a 286 kJ. As questões podem trazer assim também. Fechou? As questões podem trazer assim também. Tranquilo? Então, fechou essa parte, né? 32 minutos. Lei de Hess eu entro agora? Eu acho que eu vou entrar agora em Lei de Hess. E na próxima aula eu falo sobre a relação de energia entre quebra e formação, né? E a gente faz questões. Enfim. Quando eu falo Lei de Hess, muitos alunos têm dificuldade. Mas, pensa comigo. Lei de Hess é totalmente ligado quando eu tenho reações químicas consecutivas. Lembra lá em estequiometria? Reações consecutivas é o quê? Quando o reagente forma um produto, este meu produto se torna um reagente para uma outra reação química e vem outro produto, esse produto e assim vai. É uma coisa sem fim. Tranquilo? A entalpia de muitas reações não pode ser determinada em laboratório. Assim, por exemplo, não é possível medir a entalpia de formação do álcool etílico, pois não é possível sintetizá-la a partir do hidrogênio, carbono e oxigênio. Em casos como esse, faz-se uso da lei de Hess, que diz que a variação, aí ponto importante, a variação que a entalpia de uma dada reação é sempre a mesma, esteja a reação ocorrendo em uma ou mais etapas. Como assim, Rodrigo? Primeiro, quando ele afirmou que não é possível medir a entalpia de formação do álcool etílico, ele tentou fazer o seguinte: carbono mais hidrogênio mais oxigênio formar álcool etílico. Não tem como. Fechou? Mas eu posso chegar na relação do álcool etílico tendo reações consecutivas, tornando ele. Eu acho que o exemplo que eu coloquei foi justamente do álcool etílico. Coloquei. Aqui, pulei para cá. Exemplo. Ele pegou 2 carbonos mais O2, formou CO2. Tenho uma variação de entalpia. Ele pegou o hidrogênio mais o O2, formou a água. Tenho outra variação de entalpia. Ele pegou o CO2 mais a água, formou o álcool etílico. Aí sim eu tenho a minha variação de entalpia da formação, mas não desde o começo. Rodrigo, como assim? Primeiro, lembre que nas reações químicas consecutivas, eu tenho reações
onde o reagente de um é o produto da outra. No caso, o produto de uma é o reagente da outra. Exemplo, aqui o CO2 é o produto da primeira, mas ele é o reagente da terceira. Aqui a água é o produto da segunda, mas é o reagente da terceira. Por conta disto, eles podem ser anulados para eu tornar esta minha última equação, que é conhecida como equação global ou equação total. Tá? Rodrigo, mas aí que tá. Como que eu posso determinar essa lei de Hess? Primeiro, lembra que vai ser tabelado os valores, né? O que você vai ter que perceber? A variação de entalpia da primeira é menos 394. Mas por que está multiplicado por 2? Porque, tá vendo esse coeficiente aqui na frente? Foi multiplicado por 2 a segunda equação, para cortar com esse 2 daqui. Porque para ver um corte completo e tornar uma equação total global, tem de estar no mesmo coeficiente estequiométrico, fechou? A mesma coisa acontece com a segunda. A segunda é menos 286 kJ, mas está multiplicado por 3. Por quê? Porque toda a reação foi multiplicada por 3. Antes era 1H2 mais meio O2 formando uma água. Multiplicar tudo por 3. Por quê? Para eu poder cortar as 3 águas com 3 águas do reagente da outra, para formar um etanol. Então, a total ficaria como 2 carbonos, que é aqui da primeira, 2 carbonos. 3H2, que era a segunda, 3H2. Meio O2. Por que meio O2, Rodrigo? Vamos lá. Quanto que eu tenho aqui no reagente? Eu tenho 2O2 e 3 sobre 2. Beleza. Vou colocar aqui em cima. 2O2 mais 3 sobre 2O2. Quanto que é 3 sobre 2O2? 3 sobre 2 é 1,5. Mais 1,5 O2, né? Isso aqui dá 3,5, correto? Fechou. Tá bem que eu tenho esse 3O2 aqui no produto? Eu posso cortar esse 3O2 com esse 3. Vai ficar 0,5. E 0,5 é 1 sobre 2. Ok? Então, fica o meio O2 como reagente, formando 1 mol de etanol. Consequentemente, o ΔH é menos 278. Rodrigo, de onde que tirou isso? Aí vem um ponto principal. Nós aprendemos o seguinte. A variação de entalpia é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Fechou? Isso quando a questão dá as entalpias. Esta questão aqui, ela não deu as entalpias. Ela deu as variações. Aí que entra a lei de Hess, perfeita. A variação da entalpia, que eu quero saber, que no caso é essa aqui da total, ela é igual ao somatório das entalpias parciais de cada reação. Então, o somatório da entalpia que eu tenho na 1, mais a entalpia que eu tenho na 2, mais a entalpia que eu tenho na 3. Fechou? É isso que acontece. Ó, menos com menos, soma e conserva o sinal. 788 com 858. Cadê a calculadora? Ó, 788 mais 858 fica menos 1646. Fechou? Lembra que é menos. Agora, com a terceira, mais e menos, subtrai e conserva o saldo maior. Saldo maior negativo, manteve. Então, você pega 1646 e subtrai por 1368. 278. Então, é o valor da entalpia aqui. A variação de entalpia deu uma equação total que foi gerada a partir de reações consecutivas é igual ao somatório. Rodrigo, por que não pôde somar por 394 e 286? Por que teve que multiplicar por 2 e por 3? Para você gerar total. Se você não tivesse multiplicado por 2 a primeira e por 3 a segunda, você não teria gerado total. Fechou? Vamos fazer exemplo disso também, porém nossa aula acabou. Só deixa eu ver se eu tenho mais algum adendo aqui de lei de Hess.
Só essa última partezinha aqui. A entalpia de uma reação química, que ocorre em várias etapas, é a soma, né, das entalpias em todas as entalpias da reação. Ou seja, a soma dos ΔH de todas as etapas. É aquilo que a gente viu, que a variação de entalpia total que eu quero é igual ao somatório, né, ao somatório das entalpias parciais. Fechou? Entalpias parciais. Tranquilo? Então, pessoal, é isto. Vemos a relação de entalpia, variação de entalpia e lei de Hess. Na próxima aula, vamos entrar um pouquinho mais sobre a energia de uma quebra de uma ligação em formação, tá? Não cai tanto no Enem, mas vamos especificar isso e fazer questão. Tranquilo? Uma boa continuação de aula a todos. E é isso. Boa noite.